Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia na paz do Senhor. Somos muito alegres e honrados em poder, mais uma vez, estar com a audiência de vocês, onde quer que vocês estejam neste momento, quer seja no YouTube, no Facebook, em todos os nossos canais, as nossas redes sociais. Sim, hoje é 1º de janeiro de 2023, e a Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus Renovação está no ar mais uma vez. Desta para darmos início a mais um ano letivo na Escola Bíblica Dominical. E para nós é uma alegria muito grande em estar aqui mais uma vez para levar até vocês, neste domingo de forma online, o estudo da Palavra do Senhor através da lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, que estiveram conosco durante todo o ano de 2022. E a partir de hoje, se Deus nos permitir, estaremos aí avançando e continuando esta grande obra da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus Renovação. E desde já eu te convido para que você compartilhe o like desta aula, desta transmissão, o link, melhor dizendo, o link desta aula e desta transmissão, e deixe aí o seu like para que você nos ajude a impulsionar os nossos trabalhos no canal online aqui na Assembleia de Deus Renovação. Te convido também, você que já é membro da nossa igreja, você que tem frequentado os nossos cultos, para que venha também frequentar a Escola Bíblica Dominical. Nós temos tido o privilégio de estudar ao longo de todo o ano lições e matérias muito especiais que têm nos ensinado e que têm realmente nos proporcionado momentos aprazíveis, de muita bênção, de muito aprendizado. E a Escola Bíblica Dominical, com toda a sua estrutura de professores, de salas, por faixa etária, temos realmente levado ao conhecimento da Palavra do Senhor a toda a nossa igreja. Então, eu estendo aqui o nosso convite. Coloque em seu planejamento em 2023 em participar da Escola Bíblica Dominical. Você e a toda a sua família. Eu tenho certeza, posso te afirmar, que será um grande investimento para a vida de todos vocês. Amém? Bom, e começando 2023, nós estamos iniciando um trimestre com uma nova lição, uma nova revista. Nós estudamos o material da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado. E muito nos agrada porque eles, ao longo desses últimos meses, eles refizeram toda a grade curricular. Nós temos aqui em mãos e saberemos, e temos já ciência do que será estudado nos próximos 5, 6 anos. Esse ano em específico nós vamos iniciar a nossa trajetória na EBD estudando um livro do Antigo Testamento, o livro de Juízes. Então, ao longo desse trimestre estaremos estudando ali o livro de Juízes, com todas as suas nuances, toda a sua história, e as 4 últimas lições focando no personagem de Ruth. Juízes e Ruth, esse é o título da nossa lição desse trimestre. E o subtítulo é Histórias do Passado, Alertas para o Presente. E nós temos sido temos falado com uma certa frequência da aplicabilidade das lições da Escola Bíblica Dominical. E ao longo desses anos em que temos estudado a lição da Escola Bíblica Dominical, da PEC, realmente os editores, os autores, os comentaristas da revista têm sido muito felizes, não só pelo conteúdo teológico, conteúdo bíblico, mas também pelo conteúdo aplicável, conteúdo prático de aplicar as lições. E eu tenho certeza que neste trimestre, estudando o livro de Juízes e também estudando também as 4 últimas lições, a história de Ruth, tem muita coisa, muita lição prática para todos nós. Então, mais uma vez, eu vos convido para estar conosco durante as aulas, todos os domingos, às 9 horas da manhã, aqui na nossa igreja. Você e a sua família é o nosso convidado. Temos professores extremamente gabaritados
para ministrar as aulas todos os domingos aqui com você na ADR. Amém? E para início desse trimestre, para início desse livro, dessas lições, nós convidamos e faz parte do nosso quadro docente a nossa querida mestra professora Eunice, né? Eunice é mestra em língua hebraica e cultura judaica, e para mim é uma grande honra ter a Eunice no nosso quadro de professores, porque nós aprendemos muito com a Eunice. Então, eu quero já de antemão chamar a Eunice até aqui, para que ela assuma aqui o microfone e através da sua fala possa nos ministrar essa aula nesta manhã. Eu peço que vocês estejam atentos para a ministração dessa manhã, e eu tenho certeza que o Senhor irá falar com você. Professora Eunice, é uma grande honra, seja muito bem-vinda a 2023, uma boa aula. Deus abençoe. Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos um excelente 2023, repleto das bênçãos do Senhor. Como o pastor João Marcos já disse, nós vamos estudar nesse primeiro trimestre de 2023 o livro de Juízes e, ao final, algumas aulas sobre o livro de Ruth. Inicialmente, eu gostaria de situar os senhores no contexto histórico do livro de Juízes. O período, mais ou menos, em que os eventos narrados aqui no livro de Juízes ocorreram, foi o período de 1400, 1380 a.C. até 1050. Ou seja, o livro de Juízes, ele é um elo entre a conquista de Canaã pelo povo de Israel e o início da monarquia, sendo que o primeiro rei constituído por Deus foi o rei Saul. Bem, um período bastante turbulento, um período de muitas lutas, muitas guerras, porque o povo de Israel, sob o domínio de Josué, conquistaram a terra de Canaã, mas ainda ficaram várias cidades e estados para serem conquistadas, cidades menores. Então, Josué, após a ocupação, a conquista da terra, ele divide o território pelas 12 tribos, e as tribos deveriam consolidar essa conquista. Deveriam deveriam expulsar os cananitas da terra, era a ordem do Senhor, mas as tribos elas vão acabar fazendo acordos com os povos que ali habitavam, vão deixar os cananitas na terra e acabam se contaminando com a religião pagã, com a idolatria, e vão pecar contra Deus em várias ocasiões narradas neste livro. Bem, para nós termos uma ideia do contexto espiritual de todo o livro, logo no início, no capítulo 2, o autor ele nos traz um panorama de como seria esse período. Vamos ler, então, Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6, e aí a gente vai ter um grande resumo do que vai ser esse período. Vamos ler, então, o texto. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Até o versículo 19. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás.
Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Então, aqui, a gente tem uma visão geral do que vai ser o livro. Aqui já nos apresenta o autor esse círculo vicioso que o povo de Israel viveu nesse período. Ou seja, o povo se desviava, o povo apostatava a sua fé, adorava outros deuses, se envolvia com a idolatria. O Senhor permitia que os outros povos os subjugassem, havia servidão, havia escravidão, aí o povo ia chorar, gemer diante da face do Senhor. O Senhor tinha misericórdia, levantava um juiz, um libertador, eles iam para a batalha, venciam seus inimigos e aí serviam a Deus por algum tempo, mas logo se esqueciam, se envolviam com a idolatria, com a religião, iam adorar o deus Baal, e assim esse círculo vicioso por todo esse período. Apostasia, servidão, depois arrependimento, libertação. E aí eles voltavam novamente a pecar. Então, é esse o panorama geral do livro de Juízes. Bem, na lição de hoje, nós vamos estudar 3 juízes, que estão no capítulo 3, né? Vamos estudar esses primeiros juízes que o Senhor levantou e vamos ver o contexto e quais os povos ali envolvidos nas batalhas. Mas, só para consolidar essa introdução, então, após a conquista liderada por Josué, as tribos, cada um, como a gente leu aqui no texto, recebe a sua herança, recebe o seu território, e as tribos, elas vivem, é uma confederação tribal ali, mas as tribos, elas vivem de uma maneira independente. Mas quando vinha um perigo externo, um outro povo querendo dominar, subjugar alguma das tribos, elas se reuniam todas, reuniam os seus homens de guerra, os seus exércitos, e através de um juiz que o Senhor levantava, desse líder civil, militar, eles se uniam para expulsar, para eliminar aquele inimigo. Pois bem, o contexto histórico e espiritual era esse.
quanto à autoria e a data que o livro foi escrito, o livro não traz o nome do seu autor, mas é o Talmud, que é uma obra judaica que comenta o Antigo Testamento, que comenta a lei, o Pentateuco. O Talmud, que é uma obra bastante antiga dos estudiosos judeus, atribui a autoria a Samuel, né? E é bem possível que Samuel tenha realmente escrevido algumas partes do livro. O livro foi escrito depois da morte de Sansão e da coroação de Saul. Ao longo do livro, a gente vai ver alguns indicativos que apontam para esse período de escrita do livro, mas antes da conquista de Jerusalém por Davi, que foi em 990, mais ou menos, antes de Cristo. Então, o livro foi escrito nesse período, entre 1050 e 990 antes de Cristo. Bem, a gente fala aproximadamente, cerca de, porque a datação dos eventos bíblicos, a gente só pode afirmar com certeza o ano em que ocorreram alguns eventos da história do povo de Israel, da história do Antigo Testamento, a partir de 722 a.C., que foi a conquista do Reino do Norte pela Assíria. A partir desse período, a gente tem elementos da arqueologia que nos proporcionam a possibilidade de afirmar com certeza as datas. Mas antes, desde a chamada de Abraão, por volta de 2000 antes de Cristo, segundo uma cronologia mais tardia, que é a que eu prefiro, mas há uma corrente moderna que já traz para 1800 a.C., mas a gente não vai discutir isso agora. Então, desde a chamada de Abraão, que é o ancestral mais antigo do povo de Israel, depois Isaac, Jacó, os seus 12 filhos, a história de José, a escravidão de 400 anos no Egito, a libertação por Moisés, a conquista da terra, até a gente chegar aqui em mais ou menos 1400 a.C., essas datas são todas aproximadas. Aliás, numa linha de estudos mais moderna, coloca esse período do juízo a partir de 1250 a.C. Eu prefiro essa cronologia mais tardia, eu acho que ela se sustenta melhor através de todos os relatos aqui da Bíblia. Pois bem, então esse período de 1380, 1400 a.C. até 1050, o período dos juízes, foi relatado aqui no livro de Juízes, não sabemos quem é o autor, o Talmud aponta para Samuel, e teria sido escrito entre 1050, que foi a coroação de Saul, mais ou menos, e 990 antes de Cristo. Pois bem, vimos aqui o contexto espiritual geral do livro, esse círculo vicioso de apostasia, servidão, arrependimento e libertação. E agora vamos para o texto bíblico básico da lição, e vamos ver aqui no capítulo 3, a opressão do povo, primeiro pelos mesopotâmicos e a libertação, o livramento por meio de Otiniel. Então, vamos lá para o capítulo 3 de Juízes, a partir do versículo 7. Vamos ler Juízes 3, 7, até o versículo 10. Vamos ler e comentar esse relato. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalims e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou.
O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Deixa eu só olhar aqui, o versículo 11 ainda, vamos até o 11. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Pois bem, então aqui nós vimos que o Senhor, quando fala no versículo 8 que o Senhor entregou os filhos de Israel nas mãos, né, do rei do Cuxã-Risataim, né, esse nome quer dizer duplo iníquo, duplo ímpio, dupla iniquidade. Esse é o nome do rei da Mesopotâmia. Mesopotâmia, a gente aprendeu no ensino médio, né? Aquela região entre rios, aquele vale entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Iraque, né? No hoje país do Iraque. Nessa época aqui, desses acontecimentos, a Mesopotâmia não era toda essa região. Aliás, a consolidação desse conceito de que a Mesopotâmia era todo aquele vale entre os rios Tigre e Eufrates, foi a partir do quarto século apenas antes de Cristo para cá. Então, nessa época, a Mesopotâmia aqui que o autor fala, ela é a região mais ao norte do que hoje é o Iraque, e próximo do leste da Síria, né? Então, se hoje nós formos verificar o mapa do Oriente Médio, a gente vai ver Israel no centro do mundo, no centro do mapa ali, do mapa mundi. A leste, a gente vai ver a região lá da Jordânia, ao norte, mais ao norte é a Síria, e depois da Jordânia ali já o Iraque. Então, na época aqui desses eventos de Juízes, a Mesopotâmia não era todo o vale entre os rios, né? A Mesopotâmia era apenas uma parte lá no norte do Eufrates, e já pegando um pedaço lá da Síria. Pois bem, aqui fala que o povo rendeu culto aos Baalims. Então, Baal é um deus que ele vai aparecer bastante no relato bíblico. E na religião dos cananitas, na religião do Oriente Médio Antigo, Baal era o deus da chuva, o deus da fertilidade. E a terra de Israel, até hoje, é uma terra de poucas chuvas. Aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, tem muita chuva, né? Quase que o ano todo. Aqui em São Paulo, a parte com menos chuva, a parte mais seca é aquele inverno ali, né? Período de junho, julho, agosto. O nosso inverno aqui é mais seco, né? Menos chuvoso. Lá no Oriente Médio Antigo, lá em Israel, até hoje, né? A Bíblia fala das primeiras chuvas, né? A chuva temporã e a última, a chuva serôdia. Então, as primeiras chuvas em Israel, elas acontecem no inverno, lá pelo período de novembro. Em novembro, mais ou menos, vêm as primeiras chuvas, mas não são chuvas, tempestades, chuvas muito abundantes. Vai chover mesmo naquela região no mês de janeiro. Janeiro é um mês bastante chuvoso em Israel. E depois, lá para março, as últimas chuvas, já lá para o início da primavera. Então, no final do outono, em novembro, ocorrem as primeiras chuvas. É em janeiro que chove mesmo, é o mês mais chuvoso na Terra Santa. E lá para março, já para o início da primavera, as últimas chuvas. Então, e no restante do ano, quase não chove, não se tem chuva. Entra mês e sai mês sem chuva. Pois bem, nós vemos no relato bíblico, desde o Gênesis, que Abraão foi para o Egito, Isaac teve problema com chuva, tudo. Então, o povo lá em Canaã, com
pouca chuva, com escassez de água, vinha um apertozinho, vamos fazer a dança da chuva para Baal. Então, a gente vai ver em todo o Antigo Testamento que o povo está sempre, na hora de aperto, de desespero, ao invés de orar, buscar a Deus, né, o dono de tudo, do universo, aquele que poderia mandar chuva, aquele que poderia dar fertilidade à terra, mas eles corriam para Baal, né, iam literalmente dançar lá nos cultos, fazer a dança da chuva. E a Aserá, ou Astarote, como aparece no texto, no panteão canaanita, era a mulher do Baal. Né? Então, eles tinham vários deuses, uma família toda lá de deuses, e Baal, o deus da chuva, e a sua mulher relacionada à fertilidade. E por que o autor aqui desdenhosamente fala dos Baalims? Porque tinha vários tipos de Baal. Vou até pegar aqui o comentário bíblico que eu fiz minha pesquisa. A gente vai ver que tinha algumas variações do Baal. A gente tinha o Baal. Deixa eu colocar o óculos aqui para enxergar melhor. A gente tem o Baal Berit, em Juízes 9:4, eu não vou ler aqui, mas vocês podem conferir. O Baal Peor, de Números 25:3, Baal Gad, de Juízes 11:17, Baal Zebul, de 2 Reis 1:2. Enfim, tinha as suas variações. Aí o autor coloca os vários Baalos, os Baalims, ou seja, Baal e as suas variações, porque em cada momento, em cada situação, para cada cidade diferente, eles atribuíam um sobrenome a Baal. Pois bem, mas voltando aqui ao texto que nós lemos, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, renderam cultos aos Baalims, esse plural de Baal, né, as variações de Baal, como eu já falei, e Deus os entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia, do duplo iníquo, do duplo ímpio, rei da Mesopotâmia. Esse termo aqui, que o Senhor entregou nas mãos, é uma visão do autor bíblico, dos autores do Antigo Testamento, que tudo para eles provinha de Deus, tanto o bem quanto o mal. Né? Então, no mundo do Antigo Israel, no Antigo Testamento, a gente vai ver isso, que o Senhor entregou nas mãos, que o Senhor mandou um espírito do mal. Então, tudo para eles provinha de Deus. Né? Mas, numa outra visão de hoje, de nós estudantes da Bíblia, nós sabemos que muitas vezes não há a ação direta de Deus em determinadas circunstâncias, mas a partir do momento que o homem se desvia, que o homem abandona a Deus, Deus deixa o homem entregue à sua própria sorte. E acaba permitindo que vários males aconteçam, que o homem seja afligido, que os inimigos prevaleçam contra o homem. Tudo isso como consequência da desobediência do homem a Deus, que é o que a gente vê que aconteceu aqui. Mas Deus levantou Otoniel ou Otiniel, dependendo da versão que vocês tiverem. Otiniel, filho de Kenaz. E quem que era esse homem? O nome Otiniel, em hebraico, é leão de Deus. Hoje, no hebraico moderno, hoje, Ariel é leão de Deus. Né? Todo nome que tem essa terminação com el, esse el, é o nome de Deus comum no hebraico antigo. Então,
Ariel, leão de Deus. É a forma mais comum, é a forma mais usada, literalmente, Ariel, leão de Deus. Mas aqui, numa raiz menos utilizada, numa forma menos utilizada, mas também Otiniel, no hebraico mais antigo e pouco usado, é leão de Deus. Deus levanta esse homem, e quem foi esse homem? Esse homem já tinha mostrado a sua bravura, as suas qualidades militares, as suas qualidades para a guerra. Antes, nós vamos ler Josué, em Josué, no capítulo, deixa eu achar aqui, no capítulo 15, a gente vai ver como que ele se casa, o Otiniel, e como ele participa de uma batalha bastante importante na conquista de Canaã. Vamos lá ver Josué 15, dos versículos 13 a 19. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá, que foi Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Voltando só um pouquinho. Calebe, todos lembram de Calebe, foi aquele espia junto com Josué que foi olhar a terra e que teve uma visão positiva, que a terra de Canaã era boa, era uma terra que manava leite e mel. O leite dos animais era uma terra boa para a pastagem, e o mel provavelmente das tamareiras, tinha muitas tâmaras. Até hoje tem muitas tamareiras na terra de Israel. Então, o Calebe, vocês devem lembrar desse personagem lá de Josué, e Arba era antepassado de Enac, né, que deu aí origem ao nome Quiriate-Arba, que depois passou a ser chamada de Hebrom. Então, a Calebe, ele ficou com porção na terra de Judá, ao sul de Israel, ao sul de Canaã. No 14, Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquims, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enac. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer. E Calebe disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Ou seja, Calebe queria conquistar mais essa cidade, e aí, eu acho que era uma batalha difícil já para Calebe. Ele promete a filha por esposa ao homem que atacasse e conquistasse Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Então, Otoniel, filho de Kenaz. Kenaz era irmão de Calebe, logo Otoniel era seu sobrinho, a conquistou. E Calebe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim, ela desceu do jumento e perguntou-lhe: Calebe, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueve, dê-me também fontes de água. Então, Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Então, anteriormente a esse episódio aqui, do capítulo 3 de Juízes, que nós estamos estudando, Otoniel já tinha mostrado as suas qualidades de guerreiro, as suas qualidades de líder militar. E é interessante que esse texto de Josué, que nós acabamos de ler, ele é repetido aqui em Juízes. No capítulo 1 de Juízes, nós não vamos ler, vocês anotem aí para lerem depois. No capítulo 1 de Juízes, do versículo 8 até o versículo 15, a gente tem a repetição desse relato. Então, é esse homem, né, que Deus levanta
um líder que já tinha conquistado a sua esposa através de uma batalha, de ter guerreado contra uma cidade, recebeu de Caleb a sua esposa, que era sua prima. Então, a gente vai ver ele aqui sendo levantado por Deus para lutar contra o rei, o duplamente ímpio da Mesopotâmia, e prevalecer e trazer paz ao povo de Israel. Então, notem que ele estava na região sul de Israel, na região sul de Canaã, e a prova de que as tribos todas se uniam quando aparecia um inimigo é que ele, sendo um líder do sul, ele vai guerrear contra alguém que está vindo do norte, como a gente acabou de ver, que era essa região da Mesopotâmia, lá mais para o lado leste, né, pegando ali uma parte do que hoje é a Síria e o norte do Iraque. Pois bem, então os filhos de Israel 8 anos serviram ao rei da Mesopotâmia, aos mesopotâmicos, e depois foram oprimidos, né? Serviram, trabalharam para eles, entregaram o fruto do seu trabalho nas mãos deles, e aí eles clamaram ao Senhor, e Deus suscitou um libertador. E é interessante aqui o versículo 10, que fala: veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então, essa expressão, veio sobre ele o Espírito do Senhor, em vários momentos no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, ele chama um líder, e Deus manda o seu Espírito, essa pessoa, esse líder, ele não vai para a batalha apenas com as suas próprias forças, ele vai com o Espírito do Senhor sobre ele. E a gente já leu e vemos que, aqui no final do versículo 10, o Senhor entregou nas mãos de Otoniel, o rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Ou seja, ele reuniu alguns homens de guerra ali de Israel, foram para a batalha e prevaleceram, expulsaram ali, derrotaram os seus inimigos. Então, no versículo 11, a terra ficou em paz por 40 anos. Mas, continuando a leitura, esse foi o primeiro juiz que a Bíblia nos apresenta, vamos ver que o povo de Israel torna a fazer o que é mal perante o Senhor, torna a pecar. O Senhor permite que um outro inimigo prevaleça contra eles, e o povo se arrepende nesse círculo vicioso de idolatria, a apostasia, depois opressão, servidão, depois arrependimento e libertação. Então, vamos ler agora o segundo juiz que Deus levanta, a partir do versículo 12 até o versículo 30. E é uma história muito interessante, né? Uma história bem interessante essa aqui que a Bíblia nos traz. Então, Juízes capítulo 3, versículo 12. Vamos ler. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Vamos parar aqui só um minutinho. Moabe, né, vamos relembrar quem foi Moabe. Moabe foi o filho do incesto entre a primogênita de Ló e o seu pai. Lá em Gênesis, vocês podem depois ler essa narrativa. Ló libertado pela intercessão de Abraão
de Sodoma e Gomorra com as suas filhas, e depois elas embebedam o pai, têm relações com ele, uma filha primogênita, depois a mais nova, e elas engravidam, e Moabe é o filho do incesto. Mas Moabe os seus descendentes vão ser os moabitas, um grande povo, vão habitar ali uma região a leste de Israel, e vão ser inimigos assim históricos de Israel. Tanto que eles são proibidos, né, lá no Deuteronômio, a gente vai ver que eles são proibidos de participar do culto de Israel, porque se torna um povo bastante ímpio, bastante perverso, com um culto a deuses pagãos, com muita prostituição, e na religião deles, até sacrifícios de crianças eram praticados, né? E a gente tem aquela passagem clássica lá de Números, do capítulo 22 ao 24, que quando o povo está no deserto, né, Balaque, o rei dos Moabitas, ele contrata um falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo de Israel não passasse, não continuassem a sua peregrinação rumo à terra prometida. Então, os moabitas, em vários episódios da Bíblia, talvez o mais conhecido seja esse do rei Balaque contratar o Balaão para amaldiçoar o povo, eles aparecem como inimigos do povo de Israel. Então, vamos continuar aqui, que os israelitas fizeram mal que era aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que os moabitas os oprimissem. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Já vou explicar aqui, então. Os moabitas se juntam com os amonitas. Quem eram os amonitas? Os amonitas eram os descendentes do Ben-Ami, ou seja, do filho do incesto da filha mais nova de Ló com o seu pai. Então, a filha primogênita deu origem aos moabitas e a segunda filha deu origem aos amonitas. Então, se juntaram lá, eles que meio parentes se juntaram, e mais os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Os descendentes de Amaleque. E quem era Amaleque? Neto de Esaú. Aí os irmãos vão lembrar da rivalidade entre Esaú e Jacó, ou seja, todos os inimigos do povo de Israel, que eram os descendentes de Jacó. Bom, então Eglon derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Que cidade é esta? A cidade das palmeiras? Jericó. Então eles conquistaram Jericó. Bem, vamos continuar aqui no relato, então, no 14. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Olha só, aqui já aumentou o período de opressão e servidão. Mas, continuando, novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Então, vejam aí o Eude, tem essa referência a ele ser canhoto, e a gente vai entender logo mais, continuando a leitura do texto. Eude havia feito uma espada de 2 gumes. Em outras traduções, fala de um punhal medindo um côvado, a medida que vai, né, do cotovelo até a ponta do dedo médio, que se convencionou, porque cada pessoa tem uma medida diferente, em 45 centímetros, que a tradução NVI já converte o côvado para centímetros. Então, ele fez uma espada, ou um punhal, de 45 centímetros de comprimento, e o tinha amarrado na coxa direita, debaixo, ele canhoto, e colocou na coxa direita, debaixo
da roupa. Então, assim, as pessoas canhotas são a minoria. A maioria das pessoas são destras. Então, quando ele esconde do lado direito, ninguém vai imaginar que ele vai com a mão esquerda sacar uma arma dali. O normal é que as pessoas saquem a arma com a mão direita, então do lado esquerdo. E esses 2 gumes, esse punhal de 2 gumes, o que é? Afiado dos 2 lados. Isso quer dizer os 2 gumes. Mas continuando, ele entregou o tributo a Eglon. Olha só, aqui foi uma estratégia, né? Vamos levar presentes, um tributo, vamos agradar o rei de Moabe. E o rei de Moabe era um homem muito gordo, né? Então, veja só, o autor bíblico, ele nos relata essas histórias, e às vezes com essa riqueza de detalhes, que até parece ser um pouco cômico, né? Mas vamos continuar aqui e entender o que esses detalhes vão enriquecer aqui o relato. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Então, os carregadores que vieram trazendo os tributos, os presentes foram embora, para ele ficar sozinho com o rei. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. Olha só, aí aguçou já a curiosidade. O rei respondeu, calado. E todos os seus auxiliares saíram da sua presença. O rei ficou curioso, a mensagem é secreta, eu vou ficar sozinho. Ele já me agradou, me trouxe presentes, né, já tinha conquistado o rei. Todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, olha só, apanhou, ele estava sozinho já com o rei, apanhou a espada de sua coxa direita. Então, quando ele fez esse movimento com a mão esquerda, o rei nem se preocupou, né? Porque se ele fosse sacar alguma arma, seria com a mão direita. Mas aí, Eude pegou o punhal, ou a espada de 45 centímetros, e olha só, cravou na barriga do rei. No 22, até o cabo penetrou com a lâmina. Então, ele enterrou todo esse punhal na barriga do rei. E como não tirou, ele enfiou lá o punhal, enfiou a espada, que não era muito grande, 45. Quer dizer, se fosse para uma pessoa como nós, que não... Eu não me acho muito gorda, né? Permitam-me, não entraria toda a espada ou todo o punhal. Mas, no caso, como o rei era muito gordo, entrou a lâmina, entrou o cabo, e a gordura, ele não puxou, a gordura se fechou sobre ela, né? Então, imaginem a cena desse homem gordo. Vamos para o 23. Então, Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas. Olha só, deixou lá na sala reservada. Saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, e ele saiu de fininho, né, e deixou o rei lá, com o punhal na barriga. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Aí esperaram um pouco, né, deixa ele lá em paz, fazendo as suas necessidades fisiológicas, mas cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava seu senhor, caído no chão e morto. E Eude, já tinha ido embora. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes, ou seja, chamou os homens de guerra com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio.
Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Então, é muito interessante esse relato, né? E tem até uma pitada assim, de humor, né? Tem até um tom cômico do autor, mas foi a estratégia que Deus deu para Eude, para que primeiro ele matando o rei, enfraquecessem o povo, os moabitas, junto com os amonitas, os amalequitas, vendo que o rei estava morto. Aí o ânimo já daquele povo se arrefeceu, eles já ficaram com medo, e assim Eude foi chamar os homens de guerra, e ali mataram 10.000 moabitas, e tiveram paz por 80 anos. Bom, por fim, a nossa lição de hoje, ela traz esses três juízes, Otoniel, agora Eude, e vamos ver num versículo apenas Sangar, Juízes 3:21. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Eu li aqui na minha outra versão, mas vou pedir aqui para o Jairo colocar na NVI, colocar aqui para mim, para eu ler com os irmãos na NVI, Juízes 3:31. Aqui, nesse relato de quando Sangar, né, feriu os filisteus, não fala do período de opressão e também não fala do período de paz posterior. Aqui o relato é mais sucinto. Pois bem, então aqui na NVI, depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Não tem muita diferença da outra tradução. Bom, os filisteus, então, para finalizar, inimigos históricos também do povo de Israel. Os filisteus chamados os povos do mar, né? Aqueles que vieram ali da região próxima à Creta, próxima à Grécia, que vieram para o Oriente Médio, que eram homens fortes de guerra, e que a gente vai ver que os filisteus, sempre em embates contra os filhos de Israel, os filisteus eles tinham uma vantagem tecnológica, né? Os filisteus eles dominavam a fundição do ferro, e o povo de Israel não. A gente vai ver posteriormente, lá no período de Davi, que eles falavam, né, os filisteus, quem são esses israelitas que vêm a nós com paus? Ou seja, eles tinham armas para a guerra, eles tinham escudos de ferro, e somente Davi, fugindo de Saul, que vai ver entre os filisteus, que consegue copiar, consegue aprender a tecnologia da fundição de ferro, é que vai posteriormente conseguir subjugar definitivamente os filisteus e colocar o exército de Israel numa posição de equivalência contra o exército dos filisteus. Mas aqui o Senhor já levantou Sangar para matar 600 filisteus. Pois bem, meus irmãos, para concluir, né, que grande lição que o livro de Juízes nos traz, e que hoje eu tentei, ao menos, deixar evidenciado para os irmãos. Quando nós obedecemos a Deus, o Senhor nos protege, nos guarda, nos livra. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós pecamos, quando nós fazemos o que é mal perante os olhos do Senhor, ficamos entregues à nossa própria sorte e nos tornamos presas vulneráveis dos nossos inimigos. Então, a grande lição que nós aprendemos aqui com essa atitude do povo de Israel é que a desobediência não compensa. A desobediência só nos traz consequências duras, consequências
tristes consequências terríveis para as nossas vidas. Então, nós devemos procurar que nesse ano de 2023, nós procuremos estar em todos os dias do ano, nos 365 dias do ano, na presença do Senhor, buscando a Ele, obedecendo a sua palavra. Porque se nós nos afastarmos do Senhor, se nós nos desobedecermos a sua palavra, o Senhor não tem mais compromisso conosco. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é fiel à sua palavra. E se nós o buscarmos, se nós clamarmos pela sua ajuda, Ele é fiel. Em todos os momentos que o povo clamou, não importou quantas vezes o povo pecou, mas em todos os momentos que o povo verdadeiramente se arrependeu e buscou ao Senhor, o Senhor veio e pelejou com o povo de Israel e deu vitória a eles. Então, se quisermos ter vitória em nossa vida, o caminho é a obediência, o caminho é o temor ao Senhor, o caminho é andar na sua presença. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que os irmãos venham à Escola Bíblica Dominical durante esse primeiro trimestre de 2023 e lições maravilhosas o Senhor tem para nós através do livro de Juízes e do livro de Ruth. Que o Senhor os abençoe. Amém. Amém, graças a Deus, que coisa espetacular. Essa primeira aula do livro de Juízes. A gente fica ali ouvindo a parte histórica e como a gente tem falado nas aulas em que temos o privilégio de ministrar, nós fazemos uma atividade que é tentar estar presente ou se transportar aos fatos na forma com que eles aconteceram. Que Deus abençoe o professor Eunice pela maestria em falar-nos a respeito dessa primeira lição do livro de Juízes. É uma fonte histórica extremamente rica e importante, né? Com algumas pitadas, ela falou aqui de coisas engraçadas, como um gordocídio ali, né? A morte de um rei gordo, né? E que foi até o cabo da espada e, enfim, isso está na Bíblia. Isso não é história, uma ficção, isso está na Bíblia. E nós louvamos a Deus, pois a Assembleia de Deus Renovação é uma igreja pautada pelo ensino da Bíblia. Amém? E foi apenas a primeira lição, queridos. No próximo domingo, no dia 8 de janeiro, se Deus nos permitir, estaremos aqui de forma presencial a partir das 9 horas para continuar o estudo desse livro tão lindo, tão importante para todos nós cristãos, que é o livro de Juízes. Amém? Nós queremos, desta forma, agradecer a audiência de todos vocês. Reitero o nosso pedido para que você compartilhe o link desta aula, deixe o seu like, para que nosso trabalho aqui na Assembleia de Deus Renovação seja impulsionado através das visualizações, através dos likes de todos vocês. Mais uma vez eu quero agradecer no nome da Escola Bíblica Dominical, em meu nome, em nome do pastor José Oscar Rodrigues, de todos os nossos professores, nossos alunos, a sua audiência, a sua oração, o seu comprometimento com esta obra. Em especial, nosso agradecimento a Deus, é claro, em primeiro lugar, e ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas Reis, e a toda a sua diretoria, a diretoria da nossa igreja, que tem nos apoiado, que tem nos incentivado na realização deste trabalho. A nossa igreja, calcada nos 5 propósitos, que é o evangelismo, o discipulado, a comunhão, a adoração e o serviço. E a Escola Bíblica Dominical está inserida nesses 5 propósitos, dos quais eu convido a você, mais uma vez, a fazer parte conosco deste trabalho de ensino da Escola Bíblica Dominical e todos os trabalhos da nossa igreja. Esse ano de 2023, nós estaremos promovendo o Ministério de Ensino, juntamente com a Escola Bíblica Dominical e toda a liderança da igreja. Nós estaremos promovendo alguns cursos, alguns treinamentos direcionados à questão do ensino teológico e também de alguns temas de ensino prático, de liderança, por exemplo. E os senhores estarão recebendo aí
as informações de como fazer parte desse curso, de como participar desse curso. A partir aí do mês de fevereiro nós estaremos nos reunindo nesse sentido. Amém? Mais uma vez eu quero desejar a todos vocês um excelente ano de 2023, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um, de todas as famílias, e que nós possamos juntos, aqui na Assembleia de Deus Renovação, continuar servindo a Deus, adorando a Deus, pois Ele é merecedor, o único merecedor de toda a nossa adoração. Amém? Onde quer que você esteja agora, curve a sua fronte, nós faremos uma oração de agradecimento a Deus por esse dia, por essa aula e por tudo aquilo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença na manhã deste dia, Senhor, para agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, ó Deus, por nos permitir, ó Pai, estar na Tua presença, Senhor, ministrando essa aula, levando, ó Deus, esta aula a todos os Teus servos, a todos os Teus filhos ao redor deste mundo, ó Pai. Que esta palavra, que esta aula, Senhor, encontre em cada coração terreno fértil. Ó Pai, como foi dito aqui, Senhor, que nós estejamos e sejamos obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, pois sabemos que a obediência, Senhor, nos traz benefício, nos traz bênção, e o Senhor, ó Deus, age em nosso favor através da obediência. Pai querido, abençoe aqueles que irão ouvir esta palavra, aqueles, ó Pai, que estarão estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nos dê um ano abençoado, um ano, ó Deus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, realmente entregar para o Senhor o nosso melhor, o nosso melhor. Fica conosco, ó Deus, é o que nós, no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor, e assim nós dizemos amém. Muito obrigado, um feliz 2023 a todos nós.